A gente vai conversar agora com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Nada melhor do que conversar com o ministro hoje, porque a gente viu desde o início dessa edição o quanto o Congresso está ali descontente, reclamando da decisão do governo de editar uma medida provisória hoje, último dia útil do ano, e justamente para passar ali por cima de uma lei que foi aprovada pelo Congresso. Tem não só pedido para o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, para considerar a devolução dessa medida provisória, como tem parlamentar já falando em trabalhar rápido, ligeiro, para tentar derrubar o texto proposto pelo governo. Para dar a noção do quanto de trabalho o governo vai ter na largada do próximo ano e falar de outros assuntos, a gente vai conversar com o ministro Alexandre Padilha agora. Ministro, que bom tê-lo aqui hoje, nesse dia tão quente. Afinal, o governo decidiu trabalhar até o limite da honra de 2023 com a edição dessa medida provisória e poder nos explicar, afinal, não só a estratégia do governo na edição dessa medida provisória em relação à reoneração da folha de pagamentos, mas como que o senhor vai conseguir acalmar esses ânimos. Os parlamentares estão dizendo que o governo está ali afrontando o Congresso, que deveria conduzir de outra maneira esse tema da desoneração da folha. Conta pra gente, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Renata. Para mim é uma alegria estar aqui contigo, com todos que nos acompanham. O governo está trabalhando e vai trabalhar até o dia 31. O ano acaba só do dia 31, estou aqui em Brasília. Hoje mesmo teve uma ação muito importante do governo federal, que foi alocar 6 bilhões de reais para o fundo da poupança do ensino médio. Nós conseguimos aprovar em tempo recorde essa ideia desse fundo da poupança do ensino médio. Foi aprovado entre novembro e dezembro, exatamente porque queríamos colocar os recursos ainda esse ano. O Ministério da Fazenda disponibilizou, são 6 bilhões de reais que vai garantir uma poupança para o ensino médio, e nós vamos continuar ficando aqui até o dia 31, a execução final das emendas, dos recursos, dos orçamentos, colocar recursos para os municípios e estados. E também teve essa medida importante que o ministro Fernando Haddad já vinha falando dela, então não é uma surpresa nesse sentido. O ministro Fernando Haddad já vinha falando que construía uma proposta de estímulo à não precarização do trabalho. Essa que é a lógica dessa medida apresentada pelo ministro Fernando Haddad. Você cria um estímulo para os empresários ao contratarem trabalhadores, sobretudo naquela área do salário mínimo, que é exatamente a faixa de renda que tem a maior precarização. Então você vai fazer um estímulo a isso, os empresários têm um incentivo de redução da contribuição previdenciária por contratar esses profissionais. E nesse programa, o ministro Fernando Haddad, nessa MP, apresenta também as formas de compensação dessa queda da receita decorrente desse incentivo aos empresários. Então, precisava ser feito esse ano ainda, o próprio ministro Fernando Haddad já vinha falando disso. Era necessário fazer MP por conta da urgência de fazer esse programa, e nós vamos discutir no Congresso Nacional, como já discutimos outras medidas. Esse ano inteiro, Renata, foram anos de vitórias do Brasil, eu não falo do governo, vitórias do governo e do Congresso Nacional na negociação de várias medidas. Tudo o que o governo propôs que precisava ser aprovado esse ano, nós conseguimos aprovar. Às vezes, quando lançou a medida ou a proposta, teve uma reação inicial. Muita gente dizia, por exemplo, que a gente não ia conseguir aprovar a taxação dos fundos dos super ricos, dos fundos exclusivos. Não ia conseguir aprovar a retomada do voto de qualidade do CARF, que combate a sonegação de impostos. E conseguimos aprovar. Então, nós vamos com muita tranquilidade. O ministro Fernando Haddad já deu uma entrevista ontem no Diálogo, explicando este programa para que a gente possa garantir a aprovação dele no próximo ano. O senhor acredita, então, que essas reações, elas derivam aí de uma reação inicial? Também acho que está com problema com o ministro e veio aqui para mim também. Ministro, só complementando, o senhor, então, acredita que essa reação inicial, essas reclamações, elas derivam aí de um primeiro impacto? Vai dar tempo de trabalhar esse tema, negociar com o Congresso e manter essas novas regras? Eu estou confiante nisso, Renata. Eu acho que é natural que tanto os setores quanto parlamentares possam se posicionar. Acho que faz parte do debate democrático, faz parte do diálogo. O governo está absolutamente sempre aberto ao diálogo. Esse é um programa que busca
de um lado, contribuir para a desprecarização do trabalho. São setores que muitas vezes nessa faixa salarial até um salário mínimo tem uma forte precarização, então contribuir para a formalização desse trabalho. Tem regras ali no programa, inclusive, de que o estímulo de redução da contribuição previdenciária, que é feito de forma gradual, esse estímulo seja vinculado também a metas de geração de emprego e uma forma de compensação, porque isso é importante todo mundo lembrar, Renata, toda forma que reduz a contribuição para a Previdência tem que ter uma fonte de compensação dessa redução, está ali na Constituição desde a reforma da Previdência. Então, por isso também dentro desse programa tem medidas que ajudam a ter uma compensação dessa queda de arrecadação que permite o equilíbrio. E ela é muito importante também para continuarmos perseguindo as metas de responsabilidade fiscal desse governo. Nós assumimos o governo com um déficit fiscal absurdo de mais de 600 bilhões de reais em 2022. Já começamos com a queda desse déficit, vamos chegar no final desse ano com menos de 1/3 do que esse déficit, mas uma trajetória que nós vamos continuar perseguindo. Aprovamos as medidas esse ano que eram necessárias para reequilibrar o orçamento. O plano apresentado pelo ministro Fernando Haddad, a partir da orientação do presidente Lula, foi integralmente aprovado no Congresso Nacional, com mediação, com diálogo, mas foi aprovado. Nós conseguimos vitórias para o Brasil, que muita gente era pessimista, dizendo que não ia ser possível alcançá-las. E nós vamos continuar perseguindo essas metas. O Brasil, depois de 7 anos, Renata, termina um ano com crescimento econômico a 3%, ou seja, aumentando o crescimento em relação ao ano anterior, com desemprego menor, caindo a taxa de desemprego e com a inflação controlada. Há 7 anos isso não acontecia ao mesmo tempo, Renata. Então o Brasil começou a melhorar seu ambiente econômico e esse programa lançado pelo ministro Fernando Haddad ontem é mais um passo para que a gente possa contribuir ainda mais para essa responsabilidade fiscal e para o estímulo à formalização no mercado de trabalho. Ministro, vamos falar de emenda, porque foi um tema que, de novo, a gente está aí pegando para o ministro, acho que ele está ouvindo ali. Ministro, me diga se melhorou. Melhorou? Melhorou. Perfeito. Vou trazer o tema das emendas, ministro, porque foi alvo de muita discussão ao longo desse ano e o time do senhor divulgou, inclusive, um balanço mostrando que esse ano foram empenhados quase 35 bilhões de reais em emendas, um salto significativo em relação ao ano passado, o último ano da gestão de Jair Bolsonaro, só que a gente mesmo assim teve muita reclamação do Congresso e teve, inclusive, toda a pressão para que houvesse um cronograma no ano que vem, né, os parlamentares querendo garantir que as emendas serão empenhadas com celeridade no ano que vem, que é ano eleitoral. Como é que vai se dar esse jogo no próximo ano? Como é que vocês vão garantir não só a velocidade no empenho dessas emendas, mas que esse grande apetite do Congresso, o senhor que conhece a política como poucos, que veio do parlamento, que esse apetite do Congresso será sanado? Renata, primeiro, nós estamos num verdadeiro programa de reabilitação institucional no país, eu falo, né? O Brasil vivia um relacionamento tóxico do governo anterior, seja com o Congresso Nacional, com o Judiciário. Nós estamos recuperando esse ambiente institucional e uma parte dessa recuperação era o governo honrar, né? E dizíamos que ia honrar com os empenhos das emendas individuais, emendas de bancada. Só para você ter uma ideia, Renata, tem um tipo de emenda que cresceu muito nos últimos anos, que é a chamada transferência especial, que o parlamentar vai lá e coloca um recurso direto para o fundo de participação do município. Então, a análise técnica é mais rápida. No ano passado, tinha no orçamento cerca de 3 bilhões e meio dessa emenda. O governo anterior pagou metade apenas. Nós, esse ano, estamos pagando todo o valor, que cresceu a mais de 7 bi, e pagando todo o calote deixado pelo governo anterior. Isso de todos os partidos. Isso faz parte desse programa de reabilitação institucional. E eu acho que nós temos 2 desafios para o próximo ano em relação a isso. Primeiro, acho que é positivo pensarmos no cronograma, até porque as emendas podem estimular a economia, elas podem contribuir para recursos importantes para habitação, saúde,
educação, desenvolvimento local. Tem a preocupação do par dos parlamentares, dos prefeitos, que você tem um ano eleitoral dos municípios, então o ideal é você começar a liberar essas emendas antes de começar o ano eleitoral. E o governo vai buscar contribuir com isso, vai construir isso. Vamos, no começo do ano, construir um cronograma em relação a isso para o Congresso Nacional, como nós fizemos esse ano. Agora, nós temos um segundo desafio. Eu sou parlamentar, como você falou, sou deputado federal reeleito por São Paulo, estou licenciado e sei de que muitas vezes um parlamentar, por conhecer a região ou por estar próximo ali das bases, conhece mais da realidade local, às vezes, do que um técnico aqui que está em Brasília. Então, os parlamentares podem dar uma contribuição importante para a boa execução dos programas. Mas é muito importante, nós vamos trabalhar nesse diálogo, que os recursos das emendas estejam sempre direcionados àquilo que o próprio Congresso Nacional estabeleceu como prioridades através do PPA. O Congresso Nacional aprovou esse ano o PPA dos próximos 4 anos. Quais são as prioridades do Brasil na área da saúde, da educação, da habitação, do desenvolvimento urbano, da infraestrutura das cidades, do apoio à agricultura. Está lá, o próprio Congresso Nacional construiu a partir de uma proposta do governo, coordenado pela ministra Simone Tebet, pelo ministro Márcio Macedo, por nós, foi aprovado. Está ali as prioridades. É importante que as emendas reforcem essas prioridades que o próprio Congresso estabeleceu. E esse diálogo nós vamos fazer também com muita força, como também oferecemos as possibilidades dos parlamentares apresentarem propostas de emendas para reforçar as ações do PAC. No cronograma, no ano que vem, os parlamentares vão ter um calendário, um prazo para poder escolher onde querem colocar suas emendas, quais são os municípios, quais são as ações. É importante que possam, inclusive, reforçar obras do novo PAC que foram definidas como prioridades no diálogo do governo federal com os estados e municípios. Ministro, eu vou chamar a nossa colega Clarissa Oliveira, ela também tem perguntas para o senhor. O senhor toca agora aí no final num ponto importante que me parece interessante a gente destacar, não é a demonização das emendas, mas é o fato de que quanto mais o Congresso pede, mais o governo tem dificuldade justamente de articular suas políticas públicas. É a capacidade do Estado de coordenar para onde vão esses recursos. Mas o senhor pode comentar um pouco mais sobre isso se quiser, mas já vou trazer. Clarissa, por favor. Não estou te ouvindo, Clarissa, não estou te ouvindo. Está me ouvindo agora? Agora sim. Oi? Agora Boa sim. tarde, ministro. Muito bom ter o senhor aqui com a gente. Ministro, eu queria juntar um pouquinho esses dois temas que vocês trataram aí, o senhor e a Renata, agora há pouquinho. Por quê? A articulação dessa medida provisória no Congresso Nacional promete ser um desafio. A gente está ouvindo muita queixa por parte dos parlamentares a respeito desse tema. E na outra ponta, o Congresso Nacional tem reivindicado cada vez mais o controle da execução dessas emendas. Fala-se aí, a gente viu aí ser estabelecido um calendário, uma espécie de cronograma para que o governo federal tenha que fazer esses pagamentos, não consiga negociar isso às vésperas de votações estratégicas. E isso, segundo as fontes com as quais a gente conversa no Congresso, amarra um pouco a articulação política. Como o senhor está encarando aí esse desafio de articular tanto essa MP quanto outros pontos importantes da agenda econômica, que são tão urgentes, com esse protagonismo maior que vem sendo conquistado pelo Congresso Nacional no controle das votações? Clarice, da mesma forma como a gente fez esse ano. Quando começamos esse ano, diziam que ia ser muito difícil construir uma agenda com o Congresso Nacional, que o governo teria muita dificuldade de construir isso. E nós estamos terminando o ano com os 4 objetivos da nossa agenda totalmente garantidos e vitoriosos nesse diálogo com o Congresso Nacional. Nós tínhamos 4 grandes objetivos. Primeiro, salvar a democracia. E nós salvamos a democracia no país. E esse diálogo com o Congresso Nacional foi muito importante, seja o ato da presença dos parlamentares já no dia 9 de janeiro, seja 48 horas depois, o Congresso Nacional ter sido convocado de forma extraordinária para ratificar a decisão de intervenção federal pelo presidente, seja o fato de, na eleição das presidências do Senado e da Câmara e na composição das comissões, termos isolado aquele bloco político que defendeu o dia 8 de janeiro, ou seja, aqueles que passaram pano para o dia 8 de janeiro, para os atos golpistas de 8 de janeiro, foram isolados naquele momento. E depois, na condução da CPMI,
termos aprovado um relatório que deixou explícito que existia no Palácio do Planalto, no governo anterior, uma organização criminosa que atentava contra a democracia. O segundo objetivo era reequilibrar o ambiente econômico do país. E nós conseguimos aprovar todas as medidas que eram consideradas centrais, prioritárias pelo ministro Fernando Haddad, liderados pelo presidente Lula. Inclusive coisas que muita gente dizia que não ia ser possível aprovar, né? Como a retomada do CARF, do papel do governo combater a sonegação de grandes empresas, a medida provisória 1185, que faz mais um combate à sonegação. Temos aprovado a reforma tributária da forma como foi aprovada, temos aprovado a regulação das apostas eletrônicas, um conjunto de medidas que se diz que ia ser impossível e nós conseguimos aprovar. O terceiro objetivo era recriar os programas sociais ou apostar em novos. Foram recriados 42 programas sociais, pelo menos 16 deles precisavam de aprovação no Congresso Nacional e nós conseguimos aprovar todos. O último foi exatamente o fundo da poupança do ensino médio, foi aprovado aqui em tempo recorde, na reta final entre novembro e dezembro, que permitiu que o presidente Lula, o ministro Fernando Haddad, através da Fazenda, pudesse colocar 6 bilhões de reais ontem nesse fundo para garantir o programa para os próximos anos, garantindo uma poupança para os alunos do ensino médio das famílias mais vulneráveis. E o quarto objetivo era contribuir para o reposicionamento do Brasil no mundo. E o Congresso Nacional tem um papel muito importante de reforçar as agendas internacionais do presidente Lula, estar presente nas comitivas e ter aprovado a entrada da Bolívia no Mercosul, que desde 2017 estava parado no Congresso Nacional. Então, o nosso grande desafio para o ano que vem vai ser o mesmo, viu, Clarissa? Construir com o Congresso Nacional essa agenda. Qual que é a agenda prioritária de forma muito realista? Tem alguns pontos da agenda prioritária para o ano que vem que já estão dados. Por exemplo, a regulamentação da reforma tributária. Esse vai ser um ponto prioritário. São as leis complementares abaixo da Constituição que regulamentam itens da reforma tributária que precisam ser regulamentados por lei complementar. Segundo, toda a agenda da chamada transição ecológica. A gente aprovou já esse ano, tanto no Senado quanto na Câmara, por exemplo, um novo sistema para consolidar, do ponto de vista jurídico, um mercado de carbono, de crédito de carbono no nosso país. Foi aprovado na Câmara com algumas alterações, volta para o Senado. Vai ser uma prioridade absoluta nossa poder aprovar esse programa, como também a regulação da energia eólica offshore, como combustíveis do futuro, hidrogênio verde, ou seja, todo um marco regulatório que faz com que o Brasil atraia ainda mais investimentos nessas matrizes renováveis de energia, nessa agenda verde. Então, prioridade absoluta que nós vamos trabalhar. E uma terceira prioridade que também já está dada, isso que eu falei, no diálogo com o Congresso Nacional, reforçar aquilo que o próprio Congresso Nacional aprovou como prioridades do governo, através do PPA, os recursos serem direcionados para isso. E a gente vai construindo uma nova relação, Clarissa, que ela não é igual ao que foi no primeiro e segundo governo do presidente Lula, quando fui ministro da Coordenação Política também, mas certamente ela não vai ser igual ao que foi o presidencialismo de delegação feito pelo governo anterior. Tanto o governo quanto o Congresso Nacional e a sociedade vai aprendendo uma nova relação que precisa ser estabelecida entre governo e Congresso Nacional. E esse ano foi uma relação muito vitoriosa. Vou aproveitar esse ponto que o senhor coloca sobre essa construção de relação com o Congresso Nacional. Passa por emendas, passa por negociação, passa por prioridades, mas também passa por cargos. A gente viu que ao longo desse ano o governo abriu espaço para novos aliados, para partidos, né, que a gente chama do Centrão. E a gente está aqui às vésperas de alguma mexida na composição do governo, porque o presidente precisa decidir, pelo menos, sobre o Ministério da Justiça. Mas é nesse sentido que quero perguntar ao senhor. Está no âmbito das conversas nesse momento, no entendimento do presidente Lula de que as mudanças têm de ir além da decisão sobre o comando do Ministério da Justiça, por conta da saída do ministro Flávio Dino, a chegada de aliados de partidos da base também será incluída, eventualmente, nessas mexidas na esplanada no ano que vem? Renata, primeiro foi muito positivo ao longo do ano a ampliação dessa base do governo, da composição do governo. Eu vejo isso como um time que estava ganhando e mais jogadores quiseram vir jogar nesse time. E nesse sentido, na minha avaliação, o dia 8 de janeiro foi muito definidor, porque ele estabeleceu uma demarcação ali entre quem apoiou
ou passou pano para os atos golpistas do dia 8 de janeiro e quem se dispôs a vir construir junto com o governo uma agenda política, econômica, social para o país, que num certo momento, inclusive, se sentiu à vontade de querer vir para o governo. Eu considero como muito positivo, num certo momento, parlamentares de partidos que apoiaram o Bolsonaro, ou que se declaravam de oposição no começo do governo, quererem participar do governo. Isso reforçou, inclusive, a base política, a capacidade de diálogo com o Congresso Nacional. Quero agradecer muito a eles e a todos os ministros e ministras que estão no nosso governo, que todos eles e todas elas ajudam nesse diálogo, e isso reforçou bastante. Nesse momento, o presidente Lula não abriu qualquer discussão conosco sobre uma reforma ministerial ampla. A gente sabe que é natural que vai ter que ter uma definição de um ministro da Justiça, porque o ministro Flávio Dino, felizmente, foi aprovada a indicação dele para o Supremo Tribunal Federal. Aliás, a indicação do Cristiano Zanin e do Flávio Dino, na minha opinião, são vitórias simbólicas da defesa do Estado Democrático de Direito. São dois símbolos, o Cristiano Zanin da luta contra o lawfare nos últimos anos e o Flávio Dino da luta pela democracia, pelo Estado Democrático de Direito, sobretudo no enfrentamento ao dia 8 de janeiro. Os dois terem sido aprovados pela Suprema Corte, além de um ganho para a Suprema Corte pela qualidade técnica e jurídica deles, também uma vitória simbólica do Estado Democrático de Direito. Então, certamente o presidente, no tempo dele, vai definir quem vem a ser o nome, um homem ou uma mulher para substituir o ministro Flávio Dino, mas não abriu qualquer discussão ainda conosco sobre qualquer reforma ministerial. Ele disse e fez isso na reunião ministerial em dezembro, que ele ia aproveitar o mês de dezembro para avaliar o trabalho de todos os ministros e ministras, avaliar o trabalho do seu governo. Foi para o recesso, pediu um monte de material, avaliação, meta de ação do governo. Acho que ele está se dedicando também a isso, além de o tempo todo discutir conosco, né? Tá o tempo todo monitorando as coisas, fazendo sanção de projetos de lei, o tempo todo despachando mesmo no recesso. Certamente ele vai fazer uma avaliação das políticas públicas, dos ministérios, para a gente construir a agenda do próximo ano. Mas em nenhum momento ele fez qualquer discussão de uma reforma ministerial. Ministro, o presidente pode não ter tratado disso diretamente com o senhor, mas primeiro a gente tem relatos de que ele falou sobre isso com outras pessoas. E mais do que isso, o Centrão vive pedindo essa cadeira na qual o senhor está sentado. Tudo que a gente escuta é que o presidente Lula segue validando muito o seu trabalho e não tem nenhuma intenção de fazer troca nesta vaga de relações institucionais. O senhor tem esse compromisso do presidente? Toda essa articulação que o senhor descreveu agora, é o senhor que vai tocar em 2024? Clarice, eu não sou marinheiro de primeira viagem, né? Estou acostumado a essa cadeira aqui. Eu sempre falo que mar tranquilo não faz bom marinheiro. Esse espaço aqui é um espaço o tempo todo de tensão, mediação, diálogo, sobretudo quando a gente está acabando com esse relacionamento tóxico que tinha pelo governo anterior. Né? Esse presidente acabou de a delegação, relação abusiva que tinha antes? Com certeza, com certeza. Aquela máquina de geração de conflitos diário que tinha dentro do terceiro andar ali do Palácio do Planalto do governo anterior foi desligada definitivamente. Estamos reconstruindo o presidencialismo de coalizão, a gente está muito tranquilo, estou feliz no que eu faço. O presidente Lula brincando aí no jantar final do ano, ele chegou e falou assim, você está feliz onde você está, né? Não, estou feliz sim, estou feliz onde eu estou, é difícil. É um trabalho árduo, nós temos uma situação complexa, não é fácil, é complexo construir esse programa de reabilitação institucional, mas eu tenho só agradecimento, inclusive ao Congresso Nacional, aos governadores e prefeitos, ao pessoal do Conselhão, que o tempo todo trata isso conosco, né? E a gente sabe que é um espaço aqui onde a gente está absolutamente tranquilo. Eu brinco um pouco, né? Para assumir esse cargo aqui, você tem que sair de casa deixando o fígado na geladeira e o ego no sofá, tá certo? A gente vai em frente, como dizem os jovens aí hoje em dia nas redes sociais, a minha terapia está em dia, viu?
Que bom, ministro. Ministro, ano que vem é ano de eleição. Ao longo de 2023, o presidente Lula se dedicou bastante, inclusive, ao que ele entendeu que era necessário, reabilitar a imagem do Brasil no exterior, fez uma agenda intensa de viagens. Mas a gente tem eleições municipais em 2024. Como é que o presidente vai equilibrar os pedidos, inclusive, de envolvimento dele em algumas eleições e a agenda pesada aqui de Brasília? Tem já prioridades para o envolvimento direto dele em eleição? Renata, a prioridade absoluta do presidente Lula no ano que vem é continuar tocando o governo, liderando o país para essa recuperação de um novo ciclo de crescimento econômico, de redução da desigualdade e de reposicionamento do Brasil. Nós temos duas grandes vantagens em relação à agenda internacional. Primeiro, que o presidente teve que se dedicar bastante a ela esse ano, até porque, num determinado momento, assumiu a presidência do Mercosul, a presidência do G20 e a presidência dos BRICS. E o Brasil estava com a imagem muito desgastada, então precisava fazer essa recuperação da imagem. O próprio presidente tem dito que no ano que vem vai ficar mais aqui no Brasil, primeiro porque o G20 vem para o Brasil. O Brasil assumiu a presidência do G20, que são as 20 nações economicamente mais desenvolvidas do mundo, e o G20 vai estar aqui. Nós vamos ter aqui no Brasil mais de 100 eventos no ano que vem, do G20 de finanças, G20 da cultura, G20 da habitação, G20 da saúde, vai estar acontecendo aqui no nosso país. O Brasil vai estar sediando o debate internacional das 20 nações economicamente mais desenvolvidas, sob a liderança do presidente Lula. Isso faz com que o foco internacional venha para cá, atração de mais investimentos para gerar emprego, renda e conhecimento aqui no nosso país e a possibilidade de ampliar mais comércios exteriores. Segundo, ele vai continuar se dedicando a conduzir o governo, que a gente possa consolidar essa retomada desse ciclo. É lógico que os partidos políticos, os próprios ministros e ministras, o presidente pontualmente em alguma situação, ele não falou ainda sobre isso, vai participar das atividades, das disputas eleitorais. O presidente, no dia da reunião ministerial, até brincou um pouco com o vice-presidente Alckmin, falou assim, nós temos que estar juntos em vários lugares aí, né? Então, como conduzir isso? Ele não abriu essa discussão ainda, acho que esse é um dos temas na volta do recesso, acho que é um dos temas que vai querer discutir um pouco sobre isso, como ter a atuação dele nesse debate. A gente sabe que o Congresso se dedica muito a isso, então por isso vamos pensar um calendário do Congresso de votações no primeiro semestre, porque é natural que os parlamentares tenham uma dedicação, os ministros e ministras no seu horário vago, à noite, fim de semana, quando tiver num estado, talvez venham a se dedicar também. E eu sempre sou muito confiante, viu, Renata, assim, de que eu acho que nós vamos ter uma eleição municipal numa outra característica. 4 anos atrás ela aconteceu no meio de uma pandemia, então dificultou muito o debate sobre as cidades. Eu tenho a responsabilidade, junto com o secretário de Assuntos Federativos, nosso André Siciliano, de acompanhar os estados e municípios. Então a gente tem um interesse muito grande de ver como é que vai ser o debate municipal. Eu acho que vai ser a oportunidade de uma eleição de novo, com as pessoas podendo circular, o debate poder acontecer na rua, tem essa coisa das redes sociais. Tem desafios contemporâneos das cidades, eu acho que tem uma expectativa muito grande que vai ter grandes debates aí, vamos poder acompanhar. Ministro Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, agradeço imensamente, não só os esclarecimentos, a presteza, respondeu tudo que a gente perguntou, mas a disponibilidade de conversar com a gente no último dia útil do ano, ministro. Feliz ano novo. Só não desliga o celular, porque a gente segue aqui de plantão, sabe? Então talvez a gente precise acioná-lo. Muito obrigada pela entrevista. Renato e Clarissa, para mim amanhã é dia útil também, viu? Nós vamos estar fazendo um plantão lá no Palácio do Planalto no sábado, para as últimas medidas, acompanhando as últimas medidas. Então eu já sei para quem ligar, ministro. Já tá exatamente. É para o senhor que eu ligo amanhã de manhã. Pode ir lá ligar, conversa com a assessoria de imprensa para o pessoal não ficar chateado. Mas estamos aqui à disposição de vocês, tá certo? Obrigada, ministro. Obrigada, Clarissa Oliveira, que participou comigo dessa entrevista.